nessa casa, nessa manhã. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor, porque eu já posso ver a mão do Senhor neste lugar. Quando eu cheguei aqui, eu sentei ali atrás, cheguei um pouco atrasada, quero pedir perdão à igreja, devido à notícia que eu tive ontem à noite, não tive um sono muito bom, mas eu creio que Deus tem trabalhado. Aleluia. Olhei para cá, vi, né, que as coisas estão andando para a glória de Deus. Isso é gratificante, irmãos. Isso é gratificante, né? Só quem trabalha na obra sente esse prazer. Só quem tem um amor à obra do Senhor sente esse calor quando vê algo acontecendo, as coisas andando. Aleluia. Quando você coloca a mão no arado, né? E você fala assim: Senhor, nada está acontecendo. Você começa a ver as coisas acontecendo, porque às vezes o nosso ver não está acontecendo. Mas Deus fala conosco assim: ei, nem sempre que você não está vendo, não é porque eu não estou fazendo. Já estou fazendo, você revisa e não está vendo. E eu, quando cheguei aqui, eu sentei ali, eu vi isso aqui, eu falei: Senhor, muito obrigado, né? Porque a gente sabe o quanto isso aqui nos ajuda, né? Porque às vezes a bateria atrapalha um pouco o som e a gente pode ouvir melhor, né? Um som mais suave. A gente sabe que isso aqui tudo faz parte do reino. Naquela época eles usavam instrumento, né? E tinha que ser com um barulho suave. Não é aquela coisa de louco, não. Porque Jesus não é louco, irmãos. Ele faz tudo da forma correta, aleluia. Eu fico muito feliz, muito radiante. Vamos ler a palavra do Senhor, senão eu vou ficar falando aqui, não vou ler a palavra. Deus é poderoso e perfeito para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou imaginamos. Livro de Ruth. Estava ali sentada e eu via que a irmã falava sobre o custo da Porta Formosa. O irmão veio aqui e falou sobre Ezequiel capítulo 37. A Varô veio aqui e louvou um hino falando sobre família. A outra veio aqui e louvou um hino exaltando o nome do Senhor. E eu fui ficando ligado e pegando o que foi falado. A pastora veio aqui, orou sobre família, né? Para que o Senhor viesse abençoar a nossa família. E eu quero falar com você hoje sobre uma família. Aleluia. Livro de Ruth, no seu capítulo 1. Seu versículo é o 21 e o 22. Livro de Ruth, no seu capítulo 1. É um livro um pouquinho difícil de achar, irmãos. É depois de Juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 21 e 22. Após Juízes. É um livro bem pequeno, porém com uma história muito edificante para nossas vidas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: me espera que eu vou achar. Glória ao Senhor. Aleluia. Livro de Ruth, seu capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim o texto: Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chameis, Noemi, visto que o Senhor me manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Assim voltou Ruth, Noemi, da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Ou outras Bíblias dizem colheita. Pode sentar em nome de Jesus. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que muito tem falado comigo durante este tempo. O Senhor tem me feito falar sobre esse texto nos lugares onde eu tenho ido. Eu quero compartilhar com você um pouco da experiência qual eu tenho tido diante desse texto aqui. Esse texto vai falar sobre uma família que reside em lugar. Esse lugar aqui é Belém de Judá. Essa família aqui, ela compartilha de uma esposa, um marido e 2 filhos. O texto vai dizer que eles residem em Belém de Judá. E no original, sabemos que Belém de Judá significa a casa do pão. E quando olhamos para esse nome, casa do pão, olhamos para um lugar onde nós estamos e pensamos: se o lugar se chama casa do pão, logicamente esse lugar não haverá fome. Logicamente, este lugar não teremos falta de nada. Logicamente, neste lugar não teremos miséria. Lógico que neste lugar não passaremos necessidade. Quando falamos de pão aqui, falamos também da palavra do Senhor.
Logicamente que não nos faltará a palavra. Sabemos muito bem que muitas coisas que acontecem em nossa vida é por causa da palavra. O texto vai dizer aqui que eles residem nesse lugar. Só que na época que os juízes julgavam na terra de Belém, o texto vai dizer que quando eles julgam, vai acontecer uma fome. Então perceba, não bate o nome do lugar a qual eles convivem com o que está vindo sobre aquele lugar. O nome do lugar se chama Belém de Judá, terra do pão. E logo o que bate nesse lugar aqui é a fome. Então perceba, lugar que existia mantimento, lugar que não tinha fome, lugar a qual as pessoas olhavam para o cenário e falavam: aqui não, aqui eu estou de boa, aqui eu estou em paz, aqui não vai faltar no meu celeiro, aqui não vai acontecer nada de mal comigo, aqui eles vão crescer, os meus filhos, eles vão sobreviver, eles vão viver com fartura. Só que nesse momento aqui o texto vai ser bem claro em dizer que a fome bate em Belém de Judá. E quando olhamos para este texto, olhando que a fome chegou, podemos perceber o quê? Que nem sempre o nome que carregamos está isento de receber algumas visitas desnecessárias. Nem sempre o nome que carregamos está isento de receber algumas visitas que não queremos receber. Perceba que esse texto aqui tem o nome, aleluia, esse lugar, terra do pão. A terra do pão agora recebe a fome diante deste lugar. Então perceba que muitas pessoas que estão ali acomodadas, pessoas que estão ali, aleluia, pensando: não vai dar nada de ruim, vai ser tudo muito bom, tudo muito bem, a escassez não vai bater na minha porta. Agora a escassez bate neste lugar. Então perceba uma coisa, a escassez batendo, aquele que está acomodado com uma vida, acostumado com uma vida, vai receber agora um desconforto. E sabemos muito bem que o desconforto não é bom para ninguém. Nem todo mundo, aleluia, que está no conforto quer receber o desconforto. Porque o desconforto aqui fala de mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de muitas coisas. Quando o desconforto chega, aleluia, aquele que está deitado tem que se levantar. Quando o desconforto chega, aquele que está paralisado tem que começar a se movimentar. Por quê? Porque, aleluia, é bem claro dizer aqui, irmãos, a fome bate. A pessoa que está no conforto de Belém de Judá, se ela parar em cima de um formigueiro, a formiga começa a morder ela, o que vai acontecer? Ela vai começar a se movimentar. Então eu posso colocar para você nessa manhã aqui, aleluia, essa fome como um formigueiro se mordendo, para você entender. Ei, nem sempre, aleluia, Belém de Judá vai ser a terra do conforto. Mas entenda uma coisa, na terra também do desconforto, não é hora de ir embora, é hora de se movimentar. Embora não. Embora não. Porque existe desconforto que o Senhor causa na minha e na tua vida, que não é para a gente pegar e falar assim: não, eu vou para um lugar melhor. Não! É para você aprender a se adaptar com o desconforto, entendendo que através dele haverá bênção na minha e na tua vida. O texto vai dizer aqui que vai chegar essa notícia na terra. E quando chega a notícia na terra, automaticamente o homem da casa, que é Elimeleque, ele vai pegar a sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. O texto vai dizer que eles vão prosseguir para uma terra. E essa terra aqui, irmãos, não é uma terra que você pisa nele e você vai falar assim: Jesus está aqui. Não. É uma terra idólatra. É uma terra a qual o Senhor abomina. Então perceba que muitas das vezes o desconforto, aleluia, quando nós não temos visão espiritual em Deus para entender o porquê da situação, ele vai fazer às vezes a gente, no desespero da situação, se desequilibrar e se direcionar a um lugar a qual o Senhor não quer que nós vamos. Isso aqui é muito forte. Porque eu não vejo no texto aqui o texto dizer assim: e todos saíram de Belém. Não. Eu ouço o texto dizer que Elimeleque pega a sua família e sai da terra do pão, da terra do alimento, da terra onde o Senhor sempre manteve ele, da terra onde o Senhor sempre os sustentou. O texto vai dizer que eles vão sair dessa terra. E quando ele caminha para a terra de Moabe. Moabe é aqui uma terra idólatra. Quando chega naquela terra, automaticamente a sua casa era uma casa cristã. Automaticamente a sua esposa naquela época, ela não tinha voz, porque sabemos muito bem que naquela época a mulher não podia nem olhar no olho do homem, ela tinha que se comunicar com o homem com a cabeça baixa.
Então o texto vai dizer que, o texto não diz, mas eu conjecturando, nesse momento aqui, Noemi, ela não teve como falar nada. O momento dela aqui era de se movimentar e ir com o seu marido, seguir o seu marido. Então entenda uma coisa, Noemi aqui não está como desobediente. Noemi está obedecendo a voz do cabeça, que é o seu marido. O texto vai dizer que ela vai seguir com o seu marido para a terra de Moabe. Só que encaminhando para a terra de Moabe, quando chega em Moabe, o texto vai ser bem claro em dizer que Moabe, o seu marido, morre. E olha para esse texto aqui, e eu começo a observar o que Deus está querendo falar conosco. Louvado seja Deus, aleluia. Fique atento ali, por favor, irmãos, em nome de Jesus. E o que acontece? Esse texto aqui vai nos dizer que quando eles estão caminhando, ela chega lá, o seu marido morre, e quando o seu marido morre naquele lugar, o texto também é bem claro em dizer que não somente o seu marido, mas também os seus 2 filhos. Então perceba uma coisa, por causa de uma decisão precipitada, uma família está morrendo. Por causa de uma decisão desnecessária, uma família está perecendo. Por causa de uma decisão inusitada, não é são 3 pessoas que morrem. E quando eu olho para esse texto aqui, eu só vejo homens morrendo. E homem na Bíblia, dentro de uma casa, significa provisão. Então perceba que essa mulher aqui hoje não tem mais provisão. Essa mulher agora é uma viúva que mora numa casa que não tem como se sustentar. É uma viúva que vive em um lugar que não tem ninguém por ela. É uma viúva que vive em um lugar, aleluia, porque por causa de uma decisão inusitada, está agora colhendo certas situações que não precisava colher. Está vivendo situações agora que não precisava viver. Está passando por determinadas situações que ela não precisava estar passando. O texto é bem claro em dizer aqui que os seus filhos morrem. Só que esses homens aqui que morreram, o texto diz que eles se envolveram com mulheres moabitas. Então perceba que nessa família aqui houve uma mistura. Sabemos muito bem que o Senhor não se agrada de mistura. Aleluia. Sabemos muito bem que ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não tem como você ficar em cima do muro. E quando eu olho para cima do muro aqui, eu olho para Paulo pregando dentro de uma cidade. E eu vejo um jovem, que sobe e senta numa janela. E ele começa a ouvir o Senhor a voz do Senhor falar através de Paulo. Só que ele está em cima de uma janela. E quando olhando para a janela aqui, a gente consegue enxergar quem está do lado de dentro e também quem está do lado de fora. Então perceba uma coisa, esse jovem Eutico, aleluia, que está ouvindo Paulo pregar, ele consegue ouvir o que Paulo fala, mas também consegue ouvir a voz do mundo. Então perceba, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, não dá para ficar em cima do muro. O que eu tenho para você não é um momento, o que eu tenho para você é uma história. O que eu tenho para você não é um momento, o que eu tenho para você é uma vida comigo. Desce do muro. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. O texto vai dizer aqui que esses jovens se misturam. Vai entrar a mistura na família. A morte chega. A morte chega, a escassez chega novamente. Porque não adianta você sair do lugar que Deus não falou para você sair. Porque aonde você for, os cercos vão se fechar. Não adianta fugir. Não adianta. Não adianta dar um de Jonas, vai para Nínive. Não, Senhor, eu quero ir para Tarsis. Não é sobre a minha e a sua vontade. É sobre aquilo que o Mestre tem falado conosco nessa manhã. Não é sobre o meu e o seu ego. É sobre aquilo que Ele quer tratar conosco onde nós estamos. Não é sobre o meu querer e o seu querer. É sobre aquilo que Ele quer fazer através de mim e de você, onde Ele tem nos plantado, independente da situação que estamos passando. Ele fala conosco nessa manhã, não saia do lugar que eu te coloquei, porque vai ser onde eu te coloquei que haverá fruto, que haverá bonança. Passa por esse vale, passa por esse momento, passa por essa escassez, mas passa entendendo, vai até passar, mas Deus está comigo. Vai até passar, mas o Senhor se encontra contigo 24 horas por 48. Entenda uma coisa, aonde você for, a escassez vai te perseguir, porque quem chegou naquele lugar foi a mão de Deus. É a permissão dele. É a permissão dele. Esperar o tempo. O texto vai dizer que quando seus filhos morrem, para tentar o horário aqui para mim não perder. O
o texto vai dizer que os seus filhos morrem, só que fica 2 noras com ela. E nesse momento aqui, Noemi não vai ser egoísta, né? Porque às vezes a gente passa por situações, mesmo estando em desobediência, e achamos que algumas pessoas têm que ficar ou não têm que ficar. Estou falando conosco, não é como você quer, é como eu acho que tem que ser. Não é com quem você quer caminhar, é com quem eu quero que caminhe contigo. Não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer. O texto vai dizer que ela vai chegar e vai falar para suas noras: olha, conjecturando, meninas, deixa eu falar algo com vocês aqui. Já sou velha, não tenho mais como gerar filho, mesmo que tivesse. Até que eu gerasse, até que eles crescessem, não daria tempo. Ela, conjecturando, eu estaria trazendo a vida de vocês. Eu não quero atrasar a vida de vocês. Segue a sua vida. Segue a sua vida, vai para a sua terra. Isso é elas caminhando de volta. Isso fala de meio de caminho, irmãos. Isso fala de caminhada. Ela fala assim: olha, eu não vou obrigar vocês a permanecerem comigo. Volta para a sua terra. Eu estou conjecturando aqui. Você que é idólatra, volta para a idolatria. Porque a Bíblia vem clara e diz assim, ó: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Eu não vim aqui à igreja do Senhor, não. Quem sou eu para isso? Deus me livre. Mas eu vim aqui dizer para nós nessa manhã uma palavra de conscientização, uma palavra de despertamento da parte do Senhor para nossas vidas, porque às vezes estamos tão dispersos com as coisas dessa vida, não queremos enxergar aquilo que está diante de nós. Aleluia. Mas o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu vim trazer para a minha igreja despertamento nessa manhã. O texto vai dizer que ela fala com as suas noras, só que elas, aí o texto vem claro dizer que elas choram. E esse choro aqui, irmãos, eu acho lindo, porque quando ela libera elas se juntam e choram e beijam Noemi. Tanto Ruth quanto Orfa vai beijar. Só que o texto é bem claro em dizer que enquanto Noemi continua falando, elas vão chorar novamente. Só que nesse último choro aqui, que ela insiste em mandar elas voltarem para a sua terra, perceba que na insistência alguma coisa vai ser descoberta. Eu acho lindo isso aqui. Porque aquele que persevera sabe quem são os verdadeiros. Isso aqui é muito forte. Aquele que persevera sabe quem são os verdadeiros. Porque quando ela insiste em mandar a pessoa voltar para a terra de onde saiu, o texto é bem claro em dizer que naquele momento ali Orfa vai se levantar, vai beijar, mas vai voltar. Então entenda uma coisa nessa manhã: nem todo mundo que te beija vai caminhar com você durante muito tempo. Entenda uma coisa: não é culpa da pessoa não, é o propósito divino. Aprenda a ter maturidade para entender isso nessa manhã. Porque às vezes a gente fica assim: Senhor, por que fulano me abandonou? A gente quer chorar, irmãos. A gente quer se descabelar, falar que é Judas. Não é não. É a vontade do Todo-Poderoso. Ele nos revelando algo que deveria ser revelado há muito tempo, mas você não dava oportunidade para Ele revelar para você. Então entenda uma coisa: no momento certo as coisas começam a acontecer e começam a ser reveladas. Mas entenda o tempo de Deus. Quando ela insiste com as suas noras, Orfa vai se levantar, vai beijar, mas fala assim: olha, foi muito bom enquanto durou, estou conjecturando, tá? Mas estou voltando para a minha terra. É a idolatria que eu vivi, então é a idolatria que eu vou continuar vivendo. Então perceba uma coisa: o Senhor no meio do caminho vai tirar do seu caminho pessoas que não eram para estar contigo na caminhada. E não entenda isso com imaturidade, entenda isso com maturidade do céu, para perceber que é o Senhor limpando o seu caminho para que você possa continuar caminhando e chegar no lugar de largada, que é onde você nunca deveria ter saído. Entenda isso com maturidade. O texto é bem claro em dizer que enquanto uma retrocede, a outra fala assim: olha, Noemi, aonde quer que fores eu irei contigo. Irmão, isso aqui é muito lindo. Quando eu parei para ler esse versículo, eu falei: Senhor, Tu é poderoso e maravilhoso, porque o Senhor sabe limpar o nosso caminho da forma correta, deixar quem é para ficar e tirar quem tem que sair. O Senhor é perfeito. Nós não temos a maturidade de Cristo, mas temos que pedir para Ele, para que não possamos sentir dor no momento em que pessoas forem embora, a qual a gente acha que vai somar, e tem pessoas que não vão somar, elas vão te fazer retroceder, elas vão te fazer paralisar no meio da caminhada. Mas existe uma Ruth que está contigo do teu lado, a qual o Senhor
colocou no nosso caminho nessa manhã para falar conosco. Olha, eu estou contigo para o que deve se você for, eu vou contigo. A tua terra é a minha terra, o teu Deus é o teu Deus. Aonde quer que você for, eu irei com você. Aonde quer que você for sepultada, eu quero ser sepultada juntamente contigo. Eu estou contigo, Noemi. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque irmãos, eu sinto essa palavra dentro de mim, porque eu passei por isso. Hoje eu posso falar sobre esse texto com legalidade, com propriedade, porque o Senhor nos permite passar. Aleluia, para que a gente possa testificar da palavra dele. Eu passei por um processo muito grande na minha vida há 3 meses atrás. Ou melhor, antes do Natal. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor falou comigo assim, ó: só fica com aquilo que eu te prometi e não sai da onde eu te coloquei. Entenda uma coisa, porque o Deus que abre é o mesmo que mantém aberto, se Ele quiser. Porque Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. E se Ele fechar também ninguém pode abrir não, hein? Aleluia. Entenda uma coisa, não saia da onde Ele te colocou. Não saia. Não saia. Hoje o reboliço está ao seu redor, irmãos. Pode o furacão querer te envolver. Deixa eu falar para você assim, ó: fica aí, tu fica, não sai. Sabe o que eu acho lindo aqui? Que enquanto ela caminha, voltando para onde ela nunca deveria ter saído, porque agora, irmãos, ela deixa de ouvir a voz do seu marido que está morto, porque quando ela saiu de Belém, de Judá, da terra do alimento, ela saiu com direção do seu marido. Entenda amanhã, eu não estou pregando aqui feminismo, não, em nome da repreendida, em nome de Jesus. Entenda uma coisa nesse texto: enquanto ela saía debaixo da obediência do homem, aleluia, as coisas só retrocediam, só ficava mal para o lado dela. Mas enquanto ela caminha em direção à obediência à voz de Deus, as coisas começam a acontecer na vida dela. Porque mais precisou ela perder. Então entenda uma coisa, estou falando conosco nessa manhã: não espere as coisas se perderem, não espere as coisas irem de mal a pior, mas pega e recalcula a rota nessa manhã no teu GPS santo e volta para onde você nunca deveria ter saído, para obedecer a voz do teu pai. O texto vai dizer que quando ela volta, Ruth está com ela. E enquanto elas caminham para Belém de Judá, quando elas chegam em Belém de Judá, as pessoas vão olhar para ela com um olhar de surpresa, porque sabe muito bem que ela tinha saído de lá. E acredito eu, para eles olharem para a surpresa que eles tiveram, que souberam do que aconteceu com ela em Moab. Estou conjecturando, a Bíblia não diz sobre isso. Mas se olham para ela com surpresa, automaticamente olham para ela pensando: nossa, mas Ruth sobreviveu diante de tanta situação. Ruth sobreviveu diante de todo esse luto. Perdão, Noemi. Sobreviveu diante de todo esse furacão, todo esse vento. Sabe por quê que ela sobreviveu? Porque ela entendia: estou aqui porque eu obedeci a voz do meu marido. Mas eu tenho uma palavra do meu pai que ecoa todo dia dentro de mim: volta. Volta, volta, volta. Eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa manhã, mas o Senhor está falando comigo, contigo hoje. Ei, ainda dá tempo. Eu não sei qual foi a rota errada que você pegou nessa manhã, durante esse tempo na tua vida. O Senhor está falando contigo nessa manhã. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de ouvir a voz do meu Espírito Santo tocando o teu coração, falando contigo: ei filho, ei filha, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de obedecer, ainda dá tempo de parar de sacrificar e começar a fazer a minha vontade, recalculando a rota a qual você seguiu por vontade do homem. Agora volta obedecendo a minha voz, porque você obedecendo a minha voz, você vai ter bonança. Mas é necessário você voltar para onde você nunca deveria sair. Volta. Vou enfatizar nisso aqui, irmãos. Volta de Deus. O volta está ecoando dentro de nós nessa manhã. O volta de Deus. Aleluia. O texto vai dizer que, irmão, isso aqui é muito forte. Tem pessoas aqui que estão perdidas. Eu sinto propriedade na autoridade da palavra para falar isso aqui. Eu estou falando comigo, contigo hoje. Volta! Dá tempo. Eu não sei se você se perdeu. Lembra da parábola dos 10 talentos? Aleluia. Ou melhor, da dracma perdida.
Eu não sei onde você perdeu a sua dracma. O Senhor está falando contigo hoje, nessa manhã. Dá tempo de achar ela e voltar. Dá tempo. O amor de Deus fala com você nessa manhã. Dá tempo. Porque isso é a prova do amor de Deus por mim e por você. O despertamento do Espírito Santo falando conosco nessa manhã. Eu não sei se a gente está ao vivo no YouTube nessa manhã, mas o Senhor está falando com você que está do outro lado também. Ainda dá tempo de você voltar. O amor te alcança hoje nessa manhã, com despertamentos dizendo para você: filho, filha, até quando vai insistir o contrário daquilo que eu te falei? Até quando vai insistir ao contrário daquilo que eu te prometi? Até quando vai quebrar a cara, andando em círculo como o povo de Israel 40 anos no deserto, por desobediência à minha palavra? Até quando? Espírito Santo, eu sinto o temor do céu aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, eis que o Senhor entra com livramento nessa manhã. Ele está falando conosco: ei, volta! Ainda dá tempo de não haver morte na sua casa. Ainda dá tempo de não agir como Noemi. Noemi estava debaixo de uma palavra do seu marido. Para fazer ela retornar, o Senhor permitiu o seu marido descer a cova. E o Senhor está falando conosco nessa manhã: eu não quero que ninguém se perca. Eu não quero perder ninguém. Então nessa manhã comece a clamar o meu nome ao favor da sua casa, para que o Senhor possa tocar no coração de alguém que está endurecido neste lugar, para que possa recalcular a rota e voltar para onde nunca deveria ter saído. Voltando para o texto, elas caminham em direção a Belém de Judá. Chegando lá, as pessoas vão ficar surpresas por ela ter sobrevivido diante de tudo que aconteceu, e eles vão chamar ela pelo nome. Eu acho lindo isso aqui, porque independente do que ela passou, as pessoas continuam conhecendo ela como uma mulher guerreira, uma mulher de fé, né? E no texto, no original, Noemi significa alguém que é agradável. Noemi era uma mulher agradável, esse é o significado do seu nome, agradável. Mas quando Noemi volta, infelizmente, mediante tudo que ela passou, ela não volta mais com uma mente, com um coração de quem é agradável. Quando chamam ela pelo nome, que é a sua identidade, o texto vai dizer que ela vai virar para essas pessoas e vão falar para as pessoas assim: ó, não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. E quando falamos aqui Mara no original, significa alguém amargurada. Então perceba que tudo que ela passou na terra da idolatria em Moabe fez com que ela viesse mudar a sua identidade. E o Senhor está falando conosco nessa manhã: não permita que os lugares que você pisa muda quem você é nele. Não permita que os lugares que você vai, os ventos que você passa no meio do caminho, não porque Deus quis que você passasse, mas porque o decorrer da caminhada fez com que você passasse por isso. Não coloque o peso que você passou em cima de Deus. Não descarregue em Deus aquilo que a sua casa teve legalidade para fazer. Não descarregue em Deus aquilo que foi a opinião do povo, sem pedir direcionamento de Deus, porque o texto não diz que o seu marido pediu direção a Deus. Então entenda uma coisa: não mude a sua identidade por aquilo que você passou. Não permita que os processos da vida façam de você alguém amarga, mas que você possa entender: se eu voltei para Belém de Judá, eu voltei para a casa do pão, eu tenho uma promessa, eu continuo sendo, aleluia, Noemi, uma pessoa agradável. Não permita que as situações do dia a dia, que as coisas que você passou, as guerras, as aflições, os temores, os rumores, as falácias, aleluia, os prantos, venha fazer de você uma mulher amargurada. Alguém amargurado, mas alguém que entende: eu passei, mas é temporário. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Da palavra do Senhor. Então volte para o lugar de onde você nunca deveria sair, mas volte sarada. Volte como alguém que quer prosperar.
Volte como alguém que quer, aleluia, mudar a situação literalmente. Não chegue no lugar falando que você é uma coisa como o Senhor não falou sobre você. O Senhor falou que você é agradável, e se Ele falou que você é agradável, você vai continuar sendo uma pessoa agradável, porque você voltou para onde você nunca deveria ter saído. Então não contrarie quem fala que você é uma bênção, porque você em si é uma bênção, em nome de Jesus. Não permita que as notícias que chegam ao seu ouvido, que as coisas que você passa, mude quem você é em Deus. Não permita, não dê legalidade ao inferno para transformar você quem Deus não falou que você é. Não dê legalidade às brechas. Não dê legalidade aos processos que você passou, que saiu para te forjar em alguém melhor, te fazia te tornar alguém pior. Não permita. Peça a Deus que te sare nessa manhã, porque aqui existe um bálsamo de cura nesse lugar na manhã deste dia. Existe um bálsamo que cura o seu interior, aleluia, que causa uma metanoia em Cristo, em nós, aleluia, que causa uma metanoia de mente, aleluia, sobre nós nessa manhã, nos trazendo a voltar ao lugar, aleluia, de paz, ao lugar de bênção, ao lugar de fé, porque automaticamente tudo que a gente passa no meio do caminho, às vezes nos faz apostar da forma que você está falando conosco. Ei, Pedro, eu só preciso que você dê um passo sobre as águas, porque aquilo que você viveu lá atrás eu já apaguei, eu lancei no mar do esquecimento. Agora quando você pensa em Belém de Judá, aleluia, eis que tudo se fez novo, as coisas ficaram para trás, as coisas antigas, as velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo hoje. Causa em você, em nome de Jesus, hoje uma metanoia, uma transformação de mente, entendendo, eu vou voltar hoje para onde eu nunca deveria ter saído, e através de eu voltar hoje, a minha mente vai mudar, o meu coração vai mudar, a minha vida vai mudar, a minha casa vai mudar, a minha família vai mudar. Por quê? Porque eu vou chegar na época da colheita da cevada, aonde eu não plantei, eu vou colher hoje, para a glória do nome de Deus. Fique de pé nessa manhã, fique de pé em nome de Jesus. Coisa linda, Jesus. Existem lugares, irmãos, que a gente passa. Eu sei que eles saíram de lá porque eles viveram lá. Entendo que Deus não se esquece de nada que a gente fez. Nosso passado, sim, lança no mar do esquecimento. Mas o que a gente faz de bom, Ele mantém. A gente vai dizer aqui, quando ela volta, eu acho lindo aqui o versículo 22, porque quando ela volta para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, o texto é bem claro em dizer, a época que ela volta. Por mais que ela volte amargurada, ela volta recebendo bênção. Sabe por quê? Porque ela volta na época da colheita das cevadas. E colheita aqui não fala de plantação. Não fala de plantação. Então é Deus dizendo para ela assim: Noemi, olha só, tu está aí falando que tu é amargurada, tu está aí falando que tu é uma situação que eu nem falei que você é. Mas entenda uma coisa, quando você obedece, você volta e nem precisa plantar. Você volta obedecendo, colhendo. Porque a obediência não gera colheita. A obediência não gera bênção. A obediência não gera coisa que a gente nem pensava em receber. Então perceba uma coisa, onde ela foi em direção, onde ela nunca deveria ter ido, ela perdeu. Mas quando ela resolve obedecer e ela volta recebendo. Porque Deus é poderoso. E perceba uma coisa aqui, que ela volta com uma idade avançada. Ela não volta como alguém que é nova, que está disposta a trabalhar. Ela nem trabalha. Por quê? Porque quem Deus deixou no meio da caminhada com ela, para prosseguir adiante, Deus entendeu uma coisa assim: olha, você vai. Por quê? Porque ela vai te servir como escape lá na frente. Ela vai te servir como auxiliadora lá na frente. Por quê? Porque você é idosa, você é viúva, mas eu vou colocar alguém diante de você que é nova e que vai trazer para você a herança que você precisa. Então perceba, alguém da casa de Davi será gerado aqui, aleluia, nesse texto, através da vida de Ruth, na vida de Noemi. Perceba, ela carrega uma geração com ela, porque ela obedece à voz de Deus. Entenda uma coisa, quem obedece tem recompensa do céu. Quem obedece tem vitória. Quem obedece, aleluia, eu sinto Deus aqui, tem recompensa. Aplauda ao Senhor nessa noite por essa palavra. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Eu estou ficando sem voz, não dá mais. Nessa manhã, confesso aos irmãos que eu cheguei aqui quebrada. Mas a palavra, ela nos renova.
ela nos revigora, ela nos trata, ela pega a amargurada e faz agradável. Está entendendo esse mistério aqui? Aleluia. Ela pega aquela que fala assim: sonhar o quê? Sonhar para quê? Ah, sonho. Abre a gaveta, fica aí dentro, fecha. Ele fala assim para você hoje, ó: abre a gaveta. Abre a gaveta. Sabe por quê? Porque o que está aí dentro ainda é pouco porque há de acontecer. Aleluia. Porque os sonhos dele são maiores do que os nossos. Noemi, acreditou que Noemi pensou que ia voltar, ia ter que trabalhar, ia ter mesmo que depender de alguém. Mas ela não precisou trabalhar. Quem trabalhou foi quem Deus colocou no caminho dela. E não trabalhou muito não, tá? Porque ela tinha alguém por ela. Porque quando você obedece, Deus prepara tudo. Ele trabalha em todo o cenário. Então eu entendo uma coisa: não precisa fazer força. Tem pessoas aqui, pastor, fazendo muita força. Deus está falando com a gente nessa manhã. Existem forças que você está fazendo desnecessária. Porque quando você obedece, quem trabalha sou eu. Você só obedece. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Eu quero orar contigo nessa manhã. Deus amado, estamos aqui diante da tua palavra que foi pregada. Queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer pelo direcionamento. Queremos te agradecer porque o Senhor despertou em nós aquelas coisas que estamos em desobediência, para que possamos acertar contigo. Queremos te agradecer, Senhor, porque eu sei, Pai, que nem sempre pisamos em lugares que o Senhor não quer que o Senhor quer que a gente pise. Muitas das vezes, Senhor, entramos em desconforto com o Senhor. Mas eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, nessa manhã, que trabalhe em nós, nos despertando a entender onde é que estamos pisando, que não é para a gente pisar. O que estamos fazendo que não é para a gente fazer. Quem estamos seguindo que não é para a gente seguir. O que estamos obedecendo que não é para a gente obedecer. Pai, que possamos ter os ouvidos sensíveis à Tua voz e o coração aberto para a Tua palavra, para o Senhor, para que possamos entender a Tua palavra em nós e para que ela possa se cumprir através da nossa obediência. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te entregar as famílias que se encontram em Tuas mãos. Eu quero te entregar, Senhor, cada membro dessa casa, cada visitante. Ah, Senhor, cada um que entra por essas portas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que passe e reviste entre nós. Ah, Senhor, passa e reviste o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida contigo, principalmente. Porque se nossa vida contigo vai bem, tudo irá bem, Senhor. Então eu peço ao Senhor nessa manhã, renova nossas forças, o nosso ânimo, o nosso entendimento. Molda o nosso caráter, se preciso for, nessa manhã, Pai querido, para que possamos, ó Pai, obedecer a Tua voz e ser felizes em Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço nessa manhã que jogue por terra cadeias espirituais em nosso meio que nos bloqueiam. Ah, Senhor, gemas espirituais que aprisionam nossos pés, Senhor, onde nós não deveríamos estar. Que possamos ter legalidade e propriedade para sair, Senhor, de lugares que não precisamos estar, Senhor, na Tua presença. Que possamos, meu Senhor, nessa manhã, Pai querido, Pai amado, ouvir a Tua voz e se levantar como Noemi se levantou, Pai querido, de Moabe, para seguir em direção, Pai querido, Pai amado, ao lugar da promessa que é Belém de Judá. Ah, Pai querido, que possamos ter força do céu nessa manhã, Senhor, para largar, Pai querido, Pai amado, o comodismo de Moabe nessa manhã, Pai querido. Ah, Senhor, a terra, se houver alguma idolatria em nós, quebra, joga por terra, liberta-nos nessa manhã, Senhor. Liberta-nos, Senhor, da idolatria. Liberta-nos, Senhor, de desobedecer a Tua vontade. Ah, Senhor, liberta-nos, meu Senhor, nessa manhã, de querer viver, Senhor, alimentar o nosso ego, para que possamos viver, Senhor, os Teus prazeres, e não os prazeres do mundo, não os prazeres da nossa carne, mas o Teu querer, Senhor. Ah, Senhor, Tuas promessas, Senhor, nos renova, Senhor, nos enche de dentro para fora. Que haja mudança em nós, Senhor. Que não possamos, Senhor, chegar, Senhor, em Belém de Judá amargurados. Mas que possamos chegar lá, Pai querido, Pai amado, com propriedade, te agradecendo e entendendo que só o Senhor é Deus. Que possamos chegar, Senhor, em Belém de Judá, Pai querido, não amargurados. Mas que possamos chegar em Belém de Judá, Pai querido, Pai amado, em Tua presença. Se exaltando no culto, em ação de graças, entendendo, Pai querido, Pai amado, que é o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E que possamos, ó Pai querido, ó Pai amado, chegar em Belém, aleluia,
saltitante, ó Pai querido, ó Pai amado, curados dos traumas que vivemos, meu Senhor, no meio do caminho, e que possamos, ó Pai querido, ó Pai amado, no meio do caminho, Senhor, ter, Pai querido, diante de nós, como o Senhor preparou para Noemi, Senhor, uma Ruth. Senhor, prepara uma Ruth para caminhar conosco lado a lado. Prepara, Pai querido, Pai amado, uma Ruth para nos dar força para prosseguir em direção ao alvo. Senhor, prepara uma Ruth na nossa caminhada. Não permita que venhamos estar desamparados no meio do caminho, mas coloca sobre nós o Teu Espírito. Senhor, estamos aqui como Davi falando para o Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Senhor da glória, fica conosco nessa manhã, nos leve em paz para nossos lares, cobre-nos com Teu sangue, aquilo que houver bagunçado em nós, em nosso lar, Pai querido, Pai amado, passa e revista neste momento. Senhor, alinha a nossa vida à Tua vontade, alinha a nossa vontade ao Teu querer nessa manhã. Ó Deus, abra a nossa visão espiritual para que possamos enxergar, Senhor, distrações no meio do caminho, a qual o nosso adversário tem colocado diante de nós, mas que não venhamos estar embaraçados com as coisas dessa vida, mas que possamos prosseguir, Pai querido, Pai amado, aleluia, na Tua presença, entendendo que só o Senhor é Deus, e só o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, é o que eu te peço nessa manhã, fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim eu agradeço a minha oportunidade.